Nós vamos esta manhã, pela graça de Deus, considerar um assunto que eu considero de suma importância. E quando eu digo de suma importância, é porque é de importância mesmo suprema. E não há nada mais importante do que isto. E o tema daquilo que eu vou falar é muito simples. O que é mais importante? Penso que eles têm ali uns tópicozinhos só para nós acompanharmos ali no projetor. Mas o tema é mesmo isto. O que é mais importante? Já certamente aparecerá. Também não é muito relevante, mas se aparecer vai ser bom. E a grande questão é esta. O que será a coisa mais importante para Deus? Eu sei, a avaliar pela vida que vocês vivem, e que eu vivo, e que todos os outros vivem, eu sei que é fácil nós avaliarmos o que é mais importante para nós. Porque a atenção, o cuidado, a dedicação, o tempo, o esforço que nós damos às coisas indiciam e revelam com clareza o que é importante para nós. Mas o que é que será mais importante para Deus? Esta mensagem, que eu espero que seja curta, que é uma coisa que eu tenho dificuldade em conseguir, sempre, mas que eu espero que seja leve, no sentido de apontar algumas indicações que nos possam balizar o nosso percurso para nos ajudar, porque é este o objetivo. Eu espero que Deus me ajude, porque isto vem também um pouco na sequência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando eu pensava assim, na presença de Deus ainda ontem, o que é que eu vou falar àquela gente? Quando eu lá chegar amanhã, o que é que eu vou dizer? Senhor, o que é que tu queres que eu diga? E quando o Senhor me mostrou que eu devia falar sobre isto, e eu quando vi assim, é isto. E só depois, a posteriori, é que eu comecei a ver as ligações. E uma das ligações tem a ver com sexta-feira passada, e o grupo de jovens que esteve cá na sexta-feira passada, eles vão perceber isto. Que eu não vou entrar em detalhes, mas, portanto, os que cá estiveram sabem a que é que eu me estou a referir. Porque esta, de facto, é uma das preocupações dos jovens também. É uma preocupação que deve ser uma preocupação de todos nós. Mas, curiosamente, os jovens preocupam-se com isto. O que é, então, o mais importante? Quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, e eu tenho a obrigação de perceber o que é mais importante. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. E em Gálatas, capítulo 5 e versículo 6, lemos assim. Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. Há uma outra versão que é em relação a isto. Concretamente, por exemplo, a tradução brasileira, quando diz assim, em Jesus Cristo, ou se vocês quiserem, até vos vou dizer de outra maneira, para Jesus Cristo, para Deus, na opinião dele, isto e isto não tem virtude, ou seja, a versão brasileira diz, vale alguma coisa. Nada disto vale alguma coisa. Há uma outra versão, que é a versão revista e atualizada, que diz, tem valor algum. Então o que é que tem valor? Para Jesus Cristo, o que é que tem valor? E esta passagem é clara. A fé que opera por amor. É isto que tem valor. O que tem valor, diz ele, é a fé que opera por amor. Eu vou ler uma outra versão, que é a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma versão da linguagem com que as pessoas falam hoje em dia, é uma tradução muito livre, e eu queria, tipo paráfrase, e eu queria dizer o que é que diz essa versão. Essa versão diz assim, o que importa é a fé que age por meio do amor. O que importa é a fé que age por meio do amor.
Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que para Deus o que importa na vida não são os nossos feitos. Para Deus, Deus não está preocupado com o que eu faço, com o que eu realizo. Não está preocupado com o bom nome que eu possa alcançar, com a fama que eu possa ter, nem com a riqueza, com o êxito daquilo que eu faço e que me leva a conseguir dinheiro. O que importa na vida é uma coisa só: a fé, que faz com que tu ames os outros. Repito, a fé que faz com que tu ames os outros. Vamos olhar para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Há vários capítulos na Bíblia que estão associados a um tema. Nós temos o capítulo 4 da primeira carta aos São Licenses, que é o capítulo da esperança, por exemplo. Nós temos o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é conhecido e tido e reconhecido como o capítulo da fé. Mas temos outros capítulos na Bíblia que estão associados a outros assuntos, a outros temas. E particularmente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, este capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, é chamado, e bem, o capítulo do amor. Então, nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, por favor, eu vou ler convosco. Vamos ler o capítulo todo, que diz assim. A nossa versão utiliza a palavra caridade para amor, mas quando está caridade entendam amor, e diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou amor, nada disso me aproveitaria. A caridade ou amor é sofredora, é benigna. A caridade ou amor não é invejosa. A caridade ou amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade ou amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade ou amor. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. A maior destas é o amor. Portanto, o que é mais importante? Gálatas diz, é o amor. Na opinião do Senhor Jesus Cristo, é o amor. Na opinião do apóstolo Paulo aqui, na carta aos Coríntios, quando ele escreve acerca do amor, na opinião do apóstolo Paulo, que ele está a falar por Deus, está a escrever a palavra de Deus, é o amor, é o maior. Como vocês podem imaginar, é-me imensamente difícil, a mim, penso eu, ou para qualquer um, falar acerca disto. Porque nós estamos a falar de uma coisa que não podemos esgotar aqui. Como é evidente, e vocês podem imaginar, eu não vou esgotar este assunto aqui. Mas eu penso que aquilo que eu vou dizer pode eventualmente como que despertar-nos, como que ajudar-nos a iniciarmos esta jornada que Deus quer como sendo a coisa mais importante. Bem, depois de nós vermos como termina a carta aos Coríntios, capítulo 13, mostrando que o amor é o maior, a maior destas coisas é o amor, como nós vemos, eu gostava de dizer outra coisa importante. Se uma coisa é repetida várias vezes na Bíblia, é porque ela é muito importante. E há coisas que às vezes são repetidas duas vezes.
Mas há coisas que às vezes são repetidas várias vezes. Por exemplo, a palavra amor neste capítulo, por aquilo que eu contei, é repetida 9 vezes. 9 vezes. O número 9 na Bíblia fala de plenitude. Nunca se esqueçam que o fruto do Espírito é 9 elementos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Esqueci-me de algumas. Bondade. Já me esqueci, não faz mal. Agora não estou preocupado, não vou me concentrar nisso. O que eu quero dizer é que os elementos são 9. Ok? E fala-nos de plenitude. Tem a ver com Deus. É o fruto do Espírito. O Espírito é Deus. E eu queria chamar a vossa atenção para o facto que o número 9 aparece aqui nas 9 ocorrências da palavra amor. E isto revela uma importância capital mesmo. Isto não quer dizer que é muito importante, quer dizer que é de importância suprema. Porque o amor é o maior mesmo. Se o amor é o mais importante para Deus, percebamos claramente uma coisa: deve ser o mais importante para mim e deve ser o mais importante para vós. E nós temos muito para crescer em termos de relacionamentos. Temos muito para crescer na forma como nos amamos. É o que mais importa. Importa mais do que qualquer outra coisa. E isso é o mais importante para Deus e deve ser o mais importante para mim e deve ser o mais importante para ti. A Bíblia faz afirmações surpreendentes e diria mais, radicais sobre o amor. E eu gostava que vocês notassem. Primeira afirmação, se faz favor. Nada do que eu digo importa. Se eu não viver uma vida de amor, nada do que eu digo importa. Ainda, notem o versículo 1, isto está baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde nós estávamos. Versículo 1, ainda que eu falasse, o que eu digo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como o sino que tine. Deus diz que palavras ditas sem amor é ruído, é barulho. Palavras sem amor são palavras vazias. Hoje privilegia-se, como vocês já devem ter reparado na vida em que nós vivemos, no dia a dia, hoje privilegia-se muito a comunicação. Até mesmo a nível político, por exemplo, os políticos, nas suas lutas políticas, etc., eles entendem que a comunicação é muito importante. Há governos que já têm caído por não saberem comunicar. Às vezes têm bons programas, têm boas ideias, mas como não conseguem passar a ideia, têm falhas na comunicação, tudo cai em ruína. Comunicação. Privilegia-se muito a comunicação. A comunicação é uma coisa muito importante. Na questão das empresas, eu estou na Marinha, por exemplo, na questão da Marinha, a parte da comunicação é muito importante. A comunicação, as vias de comunicação de uns para os outros é muito importante. E eu estou a falar do dia a dia, estamos em paz. Mas se for na guerra é vital. Eu sou fuzileiro. Nós tínhamos que passar a mensagem numa coluna que estávamos a deslocar no terreno, tínhamos que passar uma mensagem de uns para os outros até chegar ao primeiro da coluna, ou do primeiro da coluna passar até o último da coluna. A comunicação e a segurança da comunicação e a garantia da comunicação é de facto chave e importante, porque se não chega lá é um desastre. Mas eu quero-vos dizer uma coisa: os comunicadores são importantes. Por outro lado, dá-se muita importância no âmbito da comunicação, como vocês sabem, dá-se muita importância à eloquência, ao carisma, não é? Gostamos de ouvir alguém que fale bem. Porém, Deus diz que não se impressiona com nada disso. Eu não me impressiono com isso. Comunicação, comunicadores, eloquência, eu não me impressiono com nada disso. Não é isso que é importante. Deus não se importa se tu és um bom comunicador, se falas muito bem. Deus preocupa-se se tu amas. Muitos dizem que gostam muito de falar com as pessoas. Há pessoas que gostam muito de falar. Há pessoas que falam e nunca mais se calam. Falam. E a gente dizia, pá, nunca mais se cala.
Todos nós somos diferentes. E há outros que não dizem nada, estão calados, nunca abrem a boca. Mas há aqueles que falam. Há pessoas que gostam muito de falar com as pessoas. Mas será que as pessoas que gostam muito de falar com as pessoas amam as pessoas com quem falam? Deixa-me dizer uma coisa muito importante. Quando, por exemplo, um grupo de pessoas vem falar comigo, ou uma pessoa vem falar comigo, e vem falar a mim mal de outra pessoa, podem ter a certeza, garantidamente, que essa pessoa, que vos está a falar mal de alguém, vai também falar mal de vocês, oportunamente, noutra situação qualquer. E quando vocês falarem com pessoas, que na conversa com elas, elas não falam mal de ninguém, vocês não as ouvem falar mal de ninguém, garantidamente podem ter a certeza que noutras circunstâncias elas não vão falar mal de vocês. Tu falas muito com pessoas. E a pergunta é, tu amas as pessoas? A pergunta que Deus me faz é, a tua vida é uma vida de amor? Se não vivemos uma vida de amor, nada do que nós dizemos importa. Segundo, nada do que eu sei importa para Deus. Se eu não viver uma vida de amor, nada do que eu sei importa. Note o que diz a Bíblia no versículo 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse aquilo que eu sei, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, etc. Nada disso, nada seria. O que Deus está a dizer é que nós podemos ter muitos conhecimentos. O que Deus está a dizer é que nós podemos ser uma enciclopédia bíblica ambulante. Saber muito da Bíblia. Ou saber muito de outras coisas. Não tem que ser necessariamente apenas acerca da Bíblia. Sermos uma enciclopédia ambulante. Podemos ser tudo isso. Mas Deus diz que se nós não tivermos amor na nossa vida, tudo o que nós sabemos não tem valor. Nota bem. Conhecimento sem amor vale zero. Nada do que eu digo, sem amor, nada do que eu digo importa. Sem amor, nada do que eu sei importa. Nada do que eu digo, nada do que eu sei. Todo o conhecimento do mundo não compensa a falta de amor. Porque o amor é mais importante que tudo. Terceiro aspecto. Nada do que eu creio importa. Talvez isto choque, não? Mas é verdade. Se eu não tiver uma vida de amor, nada do que eu creio importa. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, lemos no versículo 2, acho que é o 2 ou o 3, já não sei, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, ainda que eu tenha toda a fé, aquilo que eu creio, completo. Ser cristão é muito mais do que crer em certos princípios. Ser cristão é muito mais do que crer em factos intelectuais. Ser cristão é muito mais do que aderir a verdades doutrinárias. É viver em amor. É mais do que crer. E Deus no cristão quer ver mais do que fé. Quer ver amor. Deus quer amor. Eu já devia ter dito isto e não disse na altura, mas eu não vou ter. Este assunto é muito importante e eu sou pequenino para falar dele porque ele é muito grande e tenho dificuldade, mas que Deus me ajude. Para vocês poderem ter a noção da importância do que estamos a falar, lembrai-vos que Deus é amor. Não admira que o amor seja supremo, porque Deus é amor e Deus é supremo. E este assunto é de uma importância que eu não sou capaz de explicar. Eu vou-vos dizer uma coisa. Por exemplo, nós acabamos de estudar agora a carta aos Filipenses, à quarta-feira. E vamos estudar esta próxima quarta-feira, se Deus quiser, vamos começar a estudar a carta aos Colossenses. O nosso irmão Alberto, que está no Brasil, já me enviou um ficheiro em áudio
com o contributo dele para a carta aos Colossenses, para iniciarmos o estudo da carta aos Colossenses. Eu fui tão abençoado que eu vou ter que ouvir aquilo mais vezes. A Joana até disse assim, ele tem voz de locutor. E tem, ele é locutor. Ele tem vários programas na rádio, como ele disse quando aqui esteve connosco, lá no Brasil. Mas não é o timbre da voz, não é o som agradável da voz, é o conteúdo, é o cerne e é o espírito com que ele fala. Vamos começar na quarta-feira, se Deus quiser, o estudo da carta aos Colossenses. Acabamos a carta aos Filipenses. Vocês sabem que a carta aos Filipenses, os crentes em Filipos tinham um problema grande, sabem qual era? Tinham um problema do amor. Sabem que o apóstolo Paulo, quando começa as cartas às igrejas, ele começa por dar graças. Ele dá sempre graças. A Bíblia não diz para dar graças em tudo. Não é? Agora, eu posso dar graças a Deus. Eu encontro sempre motivos para dar graças a Deus por um irmão meu na fé. Mas há coisas que eu não posso dar graças a Deus, porque ele é um desastre. E então, mas há coisas, eu encontro sempre coisas que eu posso dar graças a Deus. Quando Paulo olha para os Filipenses, ele dava graças a Deus. Todas as vezes que me lembro de vós, e fico por aqui, Depois ele diz assim, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho. E eu oro por vocês, pela vossa cooperação no Evangelho. Sabe o que isto quer dizer? Eles não conseguiam cooperar no Evangelho. Eles tinham problemas de relacionamento. Havia lá duas irmãs que não se entendiam naquela igreja, e não havia cooperação. Falta de amor. Quando nós estudarmos a carta aos Colossenses, sabe como é que começa a carta aos Colossenses? Não estou a começar a carta aos Colossenses, mas sabe como é que começa a carta aos Colossenses? Diz ele assim, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Fantástico. Estes não tinham problema de amor. São licenses, não tinham problema de amor. Romanos, a Bíblia não entra em detalhe nessa matéria, mas aparentemente não haveria nenhum problema grave nesse aspecto. Coríntios foi uma desgraça. Nos Coríntios, como vocês sabem, o apóstolo chegou ao ponto de dizer, só para recordar, porque isto é importante, se nós estudarmos os assuntos e não os estudarmos inseridos no contexto em que eles aparecem, nós não os percebemos. Na carta aos Coríntios, por exemplo, o apóstolo diz assim, e eu, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, com leite vos criei e não com manjar, porque não podias, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Problemas de relacionamentos, falta de amor. Será por acaso que o primeiro capítulo, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13 é exposto ali para eles poderem perceber a importância do amor? Há até um aspecto que, se eu me lembrar, ainda vou referir, que está também ligado a estas duas situações, mas se Deus me ajudar e se ele achar que é importante, eu direi, mas não direi agora, que é para não antecipar aquilo que eu vou dizer mais à frente. Portanto, nós estamos no ponto 3. Nada do que eu creio importa. E isto é muito importante. Deus quer amor. Deus quer que em nós haja fé. A fé é importante. Nós devemos crescer na fé. Senhor, aumenta a nossa fé. É bíblico. É necessário. Mas fé que resulte em amor pelos outros. Porque se não resultar em amor pelos outros, vale zero. Vida espiritual sem amor não serve para nada. Amar a Deus, Deus é amor, e amar os outros
tem diante de Deus uma importância capital. Porque este é o grande mandamento. Vou lembrar. Não vão ler, vão ouvir. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há mandamento maior. Este é o maior, é o supremo. O amor. João diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Já agora outra passagem está em Marcos 12, 30 e 31. Podes ter um grande conhecimento da Bíblia, mas Deus diz que se não tiveres amor, tu não tens o verdadeiro conhecimento de Deus. E isto é importante. O apóstolo João diz mais. Sabem que ele fala muito acerca disto? Ele é o apóstolo do amor, ele escreve muito acerca do amor. Ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Argumento lógico. 1 de João 4,20. A Bíblia é muito clara. Se eu não viver uma vida de amor, nada do que eu creia importa. Quarto, nada do que eu dou importa. Se eu não tiver uma vida de amor, nada daquilo que eu dou importa. Há pessoas que gostam muito de dar. Há pessoas que são altruístas. Há pessoas que são filantropas. Elas gostam muito de dar. Mas se não tiverem amor, não vale nada. Versículo 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, nada do que eu dou importa. Nada disso me aproveitaria. Lemos no versículo 3. Nós, num relacionamento, podemos dar por motivos egoístas. Dar de sempre é necessariamente amar. Pode-se dar sem amar. Já agora, não se pode amar sem dar. Não se pode amar sem dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E quando nós amamos, também nos damos. Mas podemos dar. Não se pode amar sem dar, mas pode-se dar sem amar. Portanto, estamos no que eu faço, não é? No que eu dou. Ei, já estava a andar para a frente. No que eu dou. Sabem que há pessoas que dão porque têm consciências culpadas. Eu conheço casos de pessoas que davam bastante, provavelmente para acalmar a sua consciência. Eu podia até entrar em detalhes, até dar a direção, morada, nome, tudo. E vocês dir-me-iam assim: nunca tinha pensado nisso, mas és capaz de ter razão. Pode-se dar para acalmar a consciência. Outras dão por causa de prestígio, por orgulho, por honra. Alguns querem uma placa de homenagem, não é? Que diga que foram muito generosos, grande filantropo, coisa do género. Mas isso não é amor. Nós podemos ter um monte de motivos errados para dar, mas nós precisamos de dar com amor. A Bíblia diz que se eu não der por amor, nenhuma das minhas doações, sejam elas quais forem, valem alguma coisa, têm alguma importância. E, portanto, não são levadas em conta por Deus. Quarto lugar, nada do que eu faço importa. Em quinto lugar, perdão. Nada do que eu faço. É quinto lugar? 1, 2, 3, 4, 5, pois é.
Aqui saiu direito, mas as minhas notas saiu errado. Faz mal. Pois é, do 4 passei para o 4, em vez de passar para o 5. Nada do que eu faço importa, se eu não tiver amor, nada do que eu faço importa. O versículo 3 diz, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, o que eu faço? Eu sou capaz de fazer isto. Podemos acumular uma enorme lista de realizações pessoais. Por causa das nossas realizações, a nossa fotografia pode aparecer em jornais, ser escaparate de jornais e revistas. Até podemos ganhar um prémio Nobel. Mas a Bíblia diz que nada disso tem valor se não aprendermos a amar. E é por isso que a lição mais importante na vida é aprender a amar. E Deus mostra que as realizações são muito menos importantes do que o amar. Eu já estou perdido aqui nos meus números. Ok? Resumindo, vamos resumir do que vimos até agora. Deus diz que eu posso ter a eloquência de um orador, o conhecimento de um gênio, a fé de um operador de milagres, a generosidade de um filantropo, as realizações de um superstar, mas se eu não tiver amor no meu coração, tudo isso é sem valor algum. E portanto não é levado em conta, não é levado em consideração. A única coisa que importa para Deus é amar a Deus e amar o próximo, tudo o resto é supérfluo. Vamos rever mais uma vez. Se eu não viver uma vida de amor, nada do que eu digo importa. Nada do que eu sei importa. Nada do que eu creio importa. Nada do que eu dou importa. Nada do que eu faço importa. É isto que nós lemos na Carta aos Coríntios, capítulo 13. Se o amor é tão poderoso assim, se é o objetivo principal da vida, se é o valor supremo, se é o mais importante, o que é o amor, afinal? Quero-vos dizer 3 coisas apenas que nos podem ajudar. Temos de ser práticos. Primeiro, o amor é um mandamento. A Bíblia diz que o amor é um mandamento. Há pessoas que acham que não. Há pessoas que dizem assim, eu não simpatizo com ele, não simpatizo com ela, não vou nada à cara com ele, nem vou nada à cara com ela. Isso é tudo... Isso é verdade. Mas é no domínio do natural, não no domínio do espiritual. Porque no domínio do espiritual a Bíblia diz, ama, é uma ordem, é um mandamento. O amor pode ser conseguido mesmo que eu não tenha simpatia. Aliás, deixa-vos dizer uma coisa. Que simpatia encontrou Deus em mim quando Ele me amou? O que é que de mim havia de valor que o levasse a amar-me? O que é que eu tinha de especial que o levasse a amar-me? Zero. E no entanto, amou-me. Amou-me com amor sem igual. A mim e a vós. E Deus diz agora, ama. Ama como eu amo. Eu sou amor. Se tu dizes que me conheces e não amas, tu não me conheces. Porque eu sou amor. Eu podia falar de tantas maneiras, mas pronto, não é. Mas é um mandamento. Deus ordena que nos amemos uns aos outros. Não é opcional. Eu acho graça porque às vezes há situações na vida que as pessoas dizem, isto é opcional. Não é obrigatório. Há opcionais na vida. Dizem, pronto, isto é opcional. Se eu gostar, está bem, vou. Se não gostar, não vou. Se gostar, faço. Se não gostar, não faço. Esta não é opcional. Esta é obrigatória. A Bíblia diz que nós, se não agirmos assim, estamos a pecar. Pura e simplesmente. Palavras do Senhor Jesus Cristo oportunas a este respeito. Um novo mandamento vos dou. Mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós. Como é que Ele nos amou? Que também vós uns aos outros vos ameis. João 13,34.
Eu podia falar muito acerca disto, mas não vale a pena falar muito acerca disto. É um mandamento, é uma ordem. Faz. Se eu não faço, estou a pecar. Não tínhamos dúvidas. E quem conhece a Deus, e nós aqui temos um desafio, temos que o conhecer, percebemos como é que Ele ama, e nós também passamos a amar como Ele. Mas isso temos que andar perto dele, não é? Quando andamos longe dele, não o conhecemos. Quando não o conhecemos, a gente não o conhece, nem sabe como é que é. Bem, mas adiante. Segundo, o amor é uma escolha. A Bíblia não diz apenas que o mandamento, a Bíblia não diz apenas que o amor é um mandamento. A Bíblia diz que é uma escolha. Nós podemos escolher amar e podemos escolher não amar. Cuidado, pois. Sabem que não se pode forçar ninguém a amar. É uma escolha. Se Deus ordena, ama. Temos a opção de aceitar e amarmos, ou temos a opção de rejeitar este mandamento. O que é que vamos fazer? Se o amor fosse um sentimento que não é, se o amor fosse um sentimento que não é, o amor gera sentimentos, mas o amor não é um sentimento. Se o amor fosse um sentimento, não seria possível dar ordem a um sentimento. Mas pode-se dar ordem ao amor, porque não é um sentimento. E o Senhor fez isso. O amor gera sentimentos. A Bíblia diz, quando o capítulo 13 acaba, quando o capítulo 13 da Carta aos Coríntios acaba, que é o capítulo do amor, estão a ver? Logo a seguir começa o capítulo 14. Vocês sabem como é que começa o capítulo 14? O versículo 1 do capítulo 14 começa assim: segui a caridade, ou amor. Há uma outra versão que eu gosto dela que diz assim: segui uma vida de amor. Ele acaba de falar daquilo do amor e depois diz assim: segue uma vida de amor. Relê outra vez a Carta aos Coríntios, capítulo 13. O que é o amor? Está ali tão definido. Eu não tenho tempo para andar a analisar aquilo, como é óbvio, não é? Mas aquilo é tão evidente. Segue uma vida de amor. Segue. Sabem o que é que significa segue? Fazer uma escolha. Segue. Tem que fazer uma escolha. Ou sigo ou não sigo. É intencional. Nós precisamos de aprender a tornar-nos em pessoas que amam. Precisamos de escolher ser pessoas que amam. Eu sei que isto não é natural. Eu sei que isto não é natural. Eu tenho tanto para dizer, mas está aí a hora. Não, agora assustei. Pensei que a hora era mais tarde. Vi aqui 38 minutos, pensei meio-dia 38, mas não. Assim já estava assustado. São 38 minutos de mensagem. Eu quero, mas eu já vou terminar. Houve 5 rapazes americanos que resolveram, jovens, 20 e poucos anos, dar a vida ao Senhor, indo como missionários para a América do Sul. Para resumir, nós já falamos da vida deles aqui. Eles foram todos mortos na sua ação missionária pelos índios locais. Foram mortos com lanças e com machados. O pai de um deles, o irmão McCully, pai do Ed McCully, um dia estava com um grande homem de Deus chamado William MacDonald, que eu também já falei acerca dele, já partiu para o Senhor aqui há 3 anos ou 4, já não sei. Um grande homem de Deus que nunca casou, canadiano. E os dois estavam juntos. E naquele dia foram orar juntos.
depois daquilo ter acontecido com os rapazes que foram mortos. E diz, o irmão William MacDonald conta que quando eles estavam a orar, o irmão McCully, o pai do que morreu, na oração dele disse: Senhores, eu já não sei bem como é que ele disse, mas foi mais ou menos isto. Eu agora tinha que me concentrar porque eu não estava à espera de falar nisto. Mas ele disse mais ou menos: Senhores, leva à salvação aqueles assassinos, para que eu vá lá e os abrace e lhes diga que os amo, porque eles amam o meu Cristo. Isto é amor. Amar o assassino do meu filho? Isto é amor. É este amor que estamos a falar. Não é natural. Não é natural. Mas é o que se espera de quem é espiritual. Eu sou naturalmente uma pessoa egoísta. Só penso em mim, nos meus interesses. Quero que todos me sirvam. Quero que todos me amem. Quero que todos supram as minhas necessidades. Quero aglutinar todas as atenções para mim. Não é da minha natureza pensar automaticamente nos outros, nas necessidades dos outros, nos problemas dos outros. Mas é isso que significa amor. É um ato de vontade. É uma escolha. Podemos escolher amar apesar dos nossos sentimentos. Podemos escolher amar apesar das nossas circunstâncias. Amar é dar-nos aos outros sem qualquer garantia de retorno. Se agirmos para obtermos algo em troca, isso não é amor. Amor é compromisso com o bem-estar dos outros, sem a garantia, sem qualquer garantia de que eles nos vão dar alguma coisa em troca. É este o tipo de amor em que Deus quer que eu me torne um especialista. Enquanto eu viver aqui na Terra, e quero-vos dizer que a gente vive aqui na Terra escassos dias. Aqui está passado. As pessoas que Deus colocou à nossa volta são as pessoas que Deus escolheu para nos ajudar a aprender a amar. A amar de verdade. Não esperes sentir vontade. Decide amar já. É uma escolha. É um mandamento. Por último, o amor é uma conduta. Isto não é filosófico. É algo que nós fazemos. É um comportamento. É uma forma de agir. É algo que fazemos, é algo que é prático. Meus filhinhos, e lá vou-me lembrar outra vez de João, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A tradução em linguagem 2 diz assim, que é curiosa. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Vamos deixar de falar em amor pelas pessoas, está bem? Vamos deixar de falar em amor. Fala-se muito em amor. É amor e tal. Todo mundo fala em amor. E o que se vê menos é amor. Vamos deixar de falar em amor. Vamos amar as pessoas de verdade por meio de ações. O amor não é algo que sentimos, embora produza sentimentos. Não é algo que falemos, embora possamos falar do amor. Não é algo que pensamos, é algo que fazemos, é uma conduta, é algo que é prático. Não fiques por intenções. Faz algo para revelar amor àqueles que te rodeiam. Não percas
as oportunidades que Deus te dá para cresceres em amor. A vida é curta e alguns de nós podemos partir hoje. Deus nos ajude.